E nessa semana eu me lembrei de um certo violinista no telhado, que dizia assim: parece loucura, não? Mas na nossa pequena aldeia de Anatevka, você pode dizer que cada um de nós é um violinista no telhado, tentando arranhar uma música agradável, simples, sem quebrar o pescoço. Não é fácil. Você pode perguntar: por que ficamos lá em cima se é tão perigoso? Ficamos porque Anatevka é a nossa casa. E como manter o equilíbrio? Isso eu posso dizer numa palavra: tradição. Assim começa esse famoso musical, que acredito que a maioria de vocês conhece. Quem não conhece, por favor, vá assistir. E o herói desse musical, o herói dessa história, além do autor Sholem Aleichem, é Tev. Tev é um leiteiro que adora estudar Torá e Talmud. Tem uma esposa, muitas filhas, e sonha ser muito rico. Para que ele quer ser tão rico? Para estudar mais Torá, para estudar mais Talmud, e para trazer mais conforto para sua família. Para Tev, o que sustenta os judeus de Anatevka é a tradição. Ele diz assim: temos tradições para tudo. Como comer, como dormir, até como usar as roupas. Você pode perguntar: como essa tradição começou? Vou te dizer: não sei. Mas é tradição. Na versão em português de Cláudio Botelho, contamos um pouco dessas tradições, que diz assim: na escola cedo eu ingressei e cedo eu aprendi que eu vou casar com alguém que eu nunca vi na vida. E quem a mãe então prepara para casar, ensina a ser esposa de quem o pai mandar. Tradição, tradição. Diz a tradição que os Koanim, os sacerdotes da época da Torá, descendentes de Abrão, só poderiam acompanhar um funeral de parentes próximos. Só o pai, a mãe, o filho, a filha e o irmão. Ué, e a irmã? Só se fosse bem novinha. Só se fosse uma menina. O sacerdote também não poderia ser cego, coxo, não poderia ter o nariz achatado, não poderia ter membros muito longos, pés quebrados, mãos quebradas, não poderia ser corcunda, não poderia ter defeito nos olhos, senão não poderia ser profeta. Profeta não, desculpe, sacerdote. Vocês estranharam? No nosso tempo a gente também estranha que por causa desses motivos o sacerdote não poderia exercer o seu sacerdócio. Mas afinal de contas temos que manter isso, não é? Afinal, tradição é tradição. Não sei. Vamos olhar para outras tradições. Lag BaOmer começa segunda-feira à noite, próxima terça-feira. Dizem que em Lag BaOmer nós devemos suspender as leis de luto que mantivemos, se é que mantivemos, durante a contagem do Homer. Por quê? Não sei, mas é tradição. Só que não era tradição no século XII. Maimônides não tinha ideia da existência dessas regras de Lag BaOmer. A explicação mais comum deriva de uma passagem do Talmud que afirmava que milhares de discípulos de Rabi Akiva, que vem lá do século II, morreram por conta de uma praga. E por quê? Porque eles não se tratavam com devido respeito. E que justamente em Lag BaOmer essa praga cessou. E por isso cessaríamos as regras do luto em Lag BaOmer. Há quem diga que Lag BaOmer tem semelhanças com um feriado não judaico. Um feriado chamado May Day.
muito mais antigo do que o 1º de maio do Dia do Trabalhador, mas 1º de maio na Inglaterra, na Alemanha. Também conhecido por alguns como o Dia ou a Noite das Bruxas. E que o costume era, ou ainda é em alguns lugares, brincar de arco e flecha. E usar o arco e flecha para espantar ou para atingir os demônios. Para quem já brincou em Lag BaOmer, sabe que Lag BaOmer também nós temos o costume de brincar de arco e flecha. Dizem que em referência a uma fracassada luta do militar judeu Bar Kokhba, Shimon Bar Kokhba, que liderava muitos judeus, muitos deles discípulos de Rabi Akiva, contra os romanos. O luto, então, durante o Omer, seria, na verdade, para chorar as mortes dos guerreiros liderados por Shimon Bar Kokhba. Mas não sabemos se é exatamente isso. Tem uma outra tradição ainda que tenta nos explicar por que em Lag BaOmer suspendemos o luto. Por que, diz a tradição, Lag BaOmer lembra o falecimento de Rav Shimon Bar Yochai, o Rashbi, também lá do século II, contemporâneo, colega de Rabi Akiva, tradicionalmente tido como o autor nada menos do que o do Zohar, a principal obra da Kabbalah, da tradição mística judaica. Tudo bem que as pesquisas acadêmicas dizem que o Zohar só foi escrito no século XIII. Aliás, a tradição de relacionar a morte de Shimon Bar Yochai com Lag BaOmer surgiu 1.500 anos depois de Shimon Bar Yochai ter morrido, ou seja, só no século XVII. Mas a gente mantém a tradição da Hilulá de Shimon Bar Yochai nessa data. Nesse Shabat, não hoje, mas amanhã, terá uma celebração incrível que não é nossa, uma outra tradição. A coroação do rei Charles III, amanhã na abadia de Westminster. Charles será o 40º monarca coroado naquele lugar, na abadia de Westminster, ou na Inglaterra, na verdade, desde 1066. O dia da formalidade dentro do esplendor. Não estou brincando, essa é a expressão que está divulgada no site do Palácio de Buckingham. O dia de amanhã, tido como um dia de formalidade dentro do esplendor, repetirá costumes que datam mais de 1000 anos. Tradition. Aqui tem que falar em inglês, porque estamos falando da Inglaterra. Tradition. E contará com a presença do rabino-chefe da Inglaterra em pleno Shabat. Tradition. Tradition. Um rabino em pleno Shabat, numa igreja comemorando a coroação de um rei? Bom, se existe uma tradição persistente no judaísmo, essa é a tradição de transgredir, de questionar, de progredir, de mudar, de reformar, de nos reorganizarmos, de inovarmos. Os rabinos, por exemplo, sucederam os Koanim, os sacerdotes, na liderança religiosa do nosso povo. Hoje não se cogita impedir um rabino ou uma rabina, pelo menos rabinos ou rabinas liberais, a exercerem o seu rabinato. Ninguém impede esses rabinos de exercerem seu rabinato, caso eles tenham ou elas tenham alguma limitação física ou psicológica. Também não se questiona mais questões de gênero. O rei da Inglaterra será coroado numa mistura de tradições, das mais antigas às mais recentes. Os feriados judaicos têm camadas e camadas e camadas de significados, antigos, modernos e renovados. Ser judeu e ser judia nos tempos de Medinat Israel, do Estado de Israel, aos seus 75 anos, mudou a nossa forma de nos relacionarmos com o judaísmo. Tradição? Na contagem do Omer, hoje é Gvurah Shebehod, que pode ser entendido como um dia de disciplina ou um dia de formalidade dentro do contexto do esplendor de Hod. Ou seja, coincidência ou não, exatamente a descrição do Palácio de Buckingham para o dia da coroação do rei Charles
numa enorme igreja do século XIII, a abadia de Westminster, que contará com a presença do rabino-chefe da Inglaterra, Ephraim Mirvis, em pleno Shabat. Ao contrário do que alguns possam imaginar, que isso seria uma grande heresia, eu particularmente entendo que a presença do rabino Mirvis, amanhã na coroação do rei Charles III, é um exemplo de contenção da sua própria fé, num dia de tanto esplendor para o povo britânico e o povo judeu britânico, uma atitude deste rabino que merece ser reconhecida e elogiada como uma atitude tão judaica e uma atitude que está em harmonia com a contagem do Homer, nesse momento de contenção e disciplina num dia de esplendor. E que isso possa servir de exemplo para todos nós, para todas nós. Mantermos a nossa disciplina e o esplendor da nossa fé, da fé judaica, mas ao mesmo tempo que tenhamos respeito e empatia pelas práticas e pela fé dos outros povos e das outras tradições, sempre em busca do nosso centro de equilíbrio. Shabbat Shalom.